Trouxe aqui, ó, o nosso edital, né? O nosso edital, um edital não muito extenso, mas também não é aquele negócio pequenininho, né? Já que a gente tem aqui, ó, crimes contra a pessoa é muita coisa, crimes contra o patrimônio é muito, contra a fé pública também, né? Contra a administração pública. E aí o examinador depois deu até uma duplicada aqui, né? Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, enfim. Então, tá aqui, esse é o nosso edital de direito penal para policial penal de Minas Gerais. Já vamos iniciar aqui com a nossa questão 1. Questão 1, questãozinha dos nossos simulados aqui do Gran Curso. Vamos lá. Gabriel, em 20 de maio de 2016, encontra seu desafeto Paulo e desfere contra ele golpes de faca com a intenção de matá-lo. Paulo é socorrido ao hospital, todavia não resiste aos ferimentos e vem a óbito em 20 de 8 de 2016. Ficou, olha aí, ó, 3 meses lá, né? 3 meses para morrer. Levando-se em conta as considerações contidas no Código Penal, assinale a alternativa correta. Gabriel cometeu o crime de homicídio, o qual se considera praticado no dia 20 de maio de 2016. Gabriel cometeu o crime de homicídio, o qual se considera praticado no dia 20 de 8. Gabriel cometeu o crime de homicídio, o qual se considera praticado no dia 20 de maio, em razão da teoria da ubiquidade adotada para o tempo do crime. E o Gabriel cometeu o crime de homicídio, o qual se considera praticado no dia 20 do 8, em razão da teoria do resultado, adotada para o tempo do crime. Vem aqui comigo, senhores, olha só. Veja que ele deu datas, né? Deu datas. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Que teoria é essa? Teoria da atividade. Teoria da atividade. Então, essa parte inicial é cobrada no seu edital, né? Lugar do crime, tempo do crime, certo? Território, a parte de território. Então, muito cuidado. Essa parte inicial, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º. O artigo 4º vai te trazer o tempo do crime, né? Que é a teoria da atividade. Já disse aqui, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O artigo 5º vai te dizer o que é um território nacional, o que é o território brasileiro e o que é um território brasileiro por extensão, né? O que é um território brasileiro por extensão? O artigo 6º, ele vai te dizer o que é a teoria adotada para lugar do crime. Qual o lugar que o crime foi cometido? E aí considera-se o lugar do crime aquele da ação ou da omissão ou ainda aquele onde se produziu o resultado, né? Por isso que é a teoria da ubiquidade. Pode ser o da ação ou da omissão ou aquele do resultado. E o artigo 7º traz aí pra gente o quê? A extraterritorialidade, que são aqueles locais, aquelas situações em que aplicaremos a lei brasileira, mesmo no crime sendo cometido fora do território nacional. Beleza? Então aqui ele trouxe datas, né? O momento da ação ou da omissão, dia 20 de maio. Então Gabriel cometeu o crime de homicídio, o qual se considera praticado no dia 20 de maio. Gabarito aí, letra A, letra alfa, né? Como algumas pessoas colocaram aí no chat. Então, lembra daquele mnemônicozinho, né? Bem famoso, luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Atividade. Beleza? Questãozinha tranquila, né? Pra gente iniciar. Questão simples, cobrando aí a teoria da atividade dos nossos candidatos e futuros policiais penais. Arthur, policial militar, presenciou Caio cometendo crime. De imediato, Arthur dirigiu-se ao agente e anunciou sua prisão em flagrante. Caio resiste à prisão e o policial o algema. Em consequência das algemas, Caio sofreu lesões corporais, levando-se em consideração as disposições do Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta. Olha só, senhores, vem aqui comigo. Quando os senhores se tornarem policiais penais, mesmo de folga, né? Imagina, você tá lá de folga, aí presencia lá uma situação como essa. Um indivíduo cometendo um roubo, cometendo um crime. Tá ali naquele calor da emoção, você vai lá, saca sua arma, né? Parado, polícia, bota a mão na cabeça, prende aquele indivíduo. E aí acontece que o indivíduo tenta dar aquela resistida e você dá aquela forçada, né? Forçado. Você cometeu um crime de lesão corporal. O algemamento, senhores, ele via de regra, o algemamento vai dar uma machucada. Ele dá uma machucada no pulso. Não é pulseira para ficar fazendo enfeite, né?
Então ela tem que estar um pouquinho apertadinha. Ali ela fica um pouquinho apertadinha ali para ficar incômodo mesmo, né? Para ele não se mexer. Afinal de contas, ele tá preso, né? Ele tá preso. E aí, essa lesãozinha provocada ali pela algema, é lógico que eu não tô falando para bater a algema, machucar, ficar roxo, aí já é uma lesão um pouco mais grave. Agora, geralmente, o algemamento dá uma lesãozinha mesmo. Tira ali um pouco da pele, fica um pouco machucado. Essa lesão, o policial responde por essa lesão? Não, né? Ele não responde. Ele não responde porque entra ali naquelas excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade. Beleza? Tranquilo? Então vem aqui comigo, olha só. Arthur cometeu crime de lesão corporal? Não, né? Não. Arthur cometeu crime de abuso de autoridade? Também não. Arthur não cometeu crime, pois exclui-se a licitude em virtude da legítima defesa. Olha só, é legítima defesa? Também não, né? O erro aqui é afirmar que seria legítima defesa. Aí vem a letra delta. Arthur não cometeu crime, pois exclui-se a licitude em virtude do estrito cumprimento do dever legal. É isso aqui, tá? Estrito cumprimento do dever legal, nosso gabarito aí, letra D de delta. Aí só para lembrar, porque na sua prova também, no seu gabarito, no seu edital também tem, né, teoria do crime. Lembra que crime é fato típico, antijurídico e culpável, não é isso? Se tirarmos um desses elementos, não teremos mais crime. Quando o policial ele atua com algemamento, né? Ele atua com algemamento, a gente exclui esse elemento aqui, ó. Esse elemento. E por isso que não temos crime, tá? E por isso que não temos crime. Beleza, senhores? Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima. Arnaldo, estagiário sem remuneração da autarquia federal X, está sendo processado pelo crime de peculato culposo. Sobre o caso, marque a alternativa incorreta. Fica atento, hein? É a incorreta. Não deveria Arnaldo estar sendo processado pelo crime de peculato, pois não recebe remuneração, não se enquadra no conceito de funcionário público. Olha só, senhores, lá no artigo 327 do Código Penal, artigo 327 do Código Penal, ele vai te trazer o conceito de funcionário público para fins penais. Funcionário público, né? E lá a gente vai ver que mesmo aquele que esteja exercendo de forma transitória e sem remuneração, se encaixa no conceito de funcionário público, né? Para fins penais, podendo responder naqueles crimes funcionais, dentre eles o crime de peculato. Então essa aqui já me parece ser a questão incorreta, né? Essa já me parece ser a questão incorreta. Vamos ver as outras, eu vou deixar ela aqui em stand-by, né? Se reparar o dano até a sentença irrecorrível, será extinta a punibilidade. Olha só, peculato culposo, né? Peculato culposo. Aí lá no parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal vai dizer o seguinte: a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, né? Ó, até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Questão correta. Se reparar o dano após a sentença, será reduzida de metade a pena imposta. Aí ele continua lá no parágrafo 3º. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então tá aqui, parágrafo 3º do 312 também, questão correta. Não poderá ser condenado à pena de reclusão. Não, porque o peculato culposo, ele tem pena de detenção, né? Professor, o peculato culposo está onde? Está no parágrafo 2º do 312. Então é isso, meus queridos. A nossa questão incorreta, que deveríamos marcar, é a letra A, né? De alfa. Beleza? Questão A. Porque ele pode sim responder pelo peculato, tá? Mesmo sendo um estagiário, né? Sem remuneração. Lembra aí que o estagiário, ele atua ali de forma transitória também, né? Podemos considerar assim. E ele é sem remuneração e poderá responder, porque se encaixa aqui, ó, no 327. O 327 é muito amplo, né? É muito amplo. Para crimes contra a administração, senhores, o 327 tem que estar na massa do sangue. Porque o examinador gosta, adora de brincar aqui, ó, de trazer uma situação e querer que você
Perceba se o sujeito ativo ele está ali no 327 ou não, né? Beleza? Questão 4. Vamos lá. Em algumas situações, prevê o Código Penal brasileiro que, mesmo que cometido no exterior, será aplicada a lei brasileira a determinados crimes. A esse fenômeno jurídico dá-se o nome de extraterritorialidade. É caso de extraterritorialidade incondicionada, salvo... Aí vamos lá. Artigo 7º, né, do Código Penal, artigo 7º do Código Penal, traz lá os casos de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. O parágrafo primeiro, não, o inciso primeiro, né, traz a extraterritorialidade incondicionada. Como assim, professor, incondicionada? É aquela que, cometida fora, no estrangeiro, será julgada no Brasil independentemente de qualquer condição, tá? Aí o inciso segundo traz as condicionadas, que aí temos algumas condições, né? Já temos algumas condições. E lá, já no parágrafo, acho que agora é parágrafo terceiro, né? Parágrafo terceiro. Traz a hipercondicionada. Hipercondicionada. Como assim hipercondicionada, né? São aquelas situações onde temos as condições lá da condicionada e ainda algumas outras condições. Aí a doutrina chama de hipercondicionada, beleza? Então vamos lá. As incondicionadas. A questão quer saber o quê? Qual dessas aqui não é incondicionada? Então, crime praticado contra a vida do presidente, tá lá no artigo 7º, inciso 1º, letra A linha A, né? Contra a liberdade do presidente também está no 7º, 1º A, porque lá fala vida ou liberdade do presidente. Vida ou liberdade. Lembra, senhores, já vi várias questões colocando crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra. Não, aí nesse caso não. É só crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Crimes praticados em embarcações privadas brasileiras. Essas embarcações privadas, senhores, elas ficam lá no inciso 2º. Ela é condicionada. Salvo engano, a linha C. Tá? Crime contra o patrimônio de sociedade de economia mista. Aí aqui a gente também é incondicionada. Que aqui a gente vai lá na letra B, a linha B. Então, o que não é incondicionado aqui, senhores, o que não é incondicionado é a letra C, de Charlie, né? Letra C. Beleza? Vamos lá. Se tiver muito rápido, vai falando aí, pessoal. Se tiver dúvida, fala no chat. Não me deixe sozinho aqui, não. Porque senão eu fico perdido. Beleza? Vai falando comigo aí. Se tiver rápido, se tiver lento, se tiver fácil, difícil, fala comigo aí, beleza? Se tiver dúvida, pergunta, que a gente vai interagindo por aqui. Valdir inicia os atos executórios do crime de homicídio. Todavia, após pedido de sua namorada, deixa de prosseguir no intento criminoso. Olha só, o cara começou a matar o outro, né? Começou a matar, mas a namorada chegou e falou, não faz isso. E aí ele parou. Não fez mais. E aí? O que aconteceu aqui, senhores? Né? O que aconteceu aqui? Vamos lá, vem aqui comigo. Essa questão, alguns candidatos erraram por causa do nome, né? Do nome do instituto, que é desistência voluntária. Professor, mas não foi voluntário aqui, né? A namorada que pediu. Mas ele parou porque ele quis. Tá? A diferença aí do desistência voluntária para tentativa é que, na verdade, a tentativa eu queria, né? Mas não podia. Na desistência eu podia, mas não queria. Mesmo aquela vontade dele de não querer, sendo da namorada, né? A namorada chegou e falou, não faz isso. Por favor, não faz isso. E ele parou. Aí, desistência voluntária, porque ele parou. Beleza? Então, o examinador tentou aqui, né, te confundir nessa questão da voluntariedade.
tá? Da voluntariedade. Inclusive, senhores, marca um asterisco aí no artigo 15 do Código Penal, artigo muito importante para sua prova, beleza? Então vem aqui comigo na tela, olha só. Homicídio tentado não é homicídio tentado, né? Porque ele podia continuar. Na tentativa, ele não podia mais continuar, certo? Ele não podia mais continuar. Então, desistência voluntária. Lá no artigo 15 fala assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, desistência voluntária é o inicinho do artigo 15, né? Voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Desistência voluntária. Vou botar aqui parte inicial, né? Do artigo 15. Beleza? Então, nosso gabarito aí, ó, letra B de bravo. Letra B de bravo. Não é homicídio tentado. Aí, aqui, ó, a letra C. Não ocorre desistência voluntária, pois sua caracterização tem de haver espontaneidade do agente. Tem nada a ver de espontaneidade. Ele não tem que baixar uma luz divina e ele pensar, ai meu Deus, eu não vou matar esse cara. Ai meu Deus, me arrependi. Não, negativo. Negativo. Se ele podia, né, e não prosseguiu, desistência voluntária. Beleza? Questão 6. Considera-se praticado o crime de roubo. Olha aí, crimes contra o patrimônio. Tá tudo misturado aqui, senhores. Vai estar tudo dentro do seu edital, né? Quando há uso de violência ou grave ameaça à pessoa para que haja subtração do bem móvel. Certo? Né? Ademais, prevê o Código Penal o tipo penal em sua modalidade simples ou qualificada. E também causas de aumento de pena. Levando-se em consideração o narrado e as disposições do Código Penal, a assinale alternativa que apresenta modalidade qualificada do roubo. Qualificada. Senhores, muito cuidado, porque o artigo 157, ele tem lá o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e agora o parágrafo 2A também, né? Que trazem causas de aumento. Causas de aumento. Aumenta-se da metade, aumenta-se de 2/3, aumenta-se. Isso é causa de aumento, majorante. Qualificadora é quando a gente tem uma outra pena, uma pena mais grave. Ela é mais grave, mas ela é diferente da pena base, do caput. Isso é que é a qualificadora, que a gente tem lá no parágrafo 3º do artigo 157, tá? Lá no parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos. E se for morte, né, 20 a 30 anos, que aí é o caso do latrocínio, né? Então, veja bem, senhores, essas são as modalidades qualificadas. Professor, com arma de fogo. Professor, com arma branca. Isso é causa de aumento de pena. Beleza? Então, quando há concurso de agentes, não. Quando a violência resulta em lesão corporal leve, não. Arma de fogo de uso restrito, também não. E aí, violência resulta em lesões corporais de natureza grave. É isso aí, natureza grave. A pena vai ser de 7 a 18. 7 a 18 anos. É uma pena bem alta, né? Beleza? Gabarito letra D, delta. Muito cuidado, senhores, com essa questão de qualificadora, causa de aumento, tá? Já vi candidato bom errando questão, né? Porque era uma causa de aumento e ele entendeu que seria uma qualificadora. E o examinador ele vai tentar te pegar nisso. E é tão fácil de errar isso, é tão fácil, que muitas vezes o legislador erra, né? Quando os senhores pegarem, eu não tenho exemplos, eu não lembro agora exatamente quais são os artigos, mas em alguns momentos, lá no... Porque o Código Penal, ele vem escrito alguma coisinha, né? Ele traz lá qualificadora, causa de aumento, às vezes traz essa previsão. E o legislador, por vezes, erra, né? Por vezes comete uma atecnia. Ele coloca lá qualificadora e traz uma causa de aumento de pena. Então, se o legislador está errando, né? Então, é falta de atenção, né? Nós não podemos dar esse luxo. Porque ele pode, ele é legislador, não tem nada com nós, não é isso? Agora a gente não, se a gente errar, a gente não passa na prova. Então vamos lá. Érica conduz investigação no concernente a crime que é capitulado em mais de uma lei formal, com dificuldade de se definir a lei aplicável, estabelece que no caso investigado deveria ser aplicado o princípio da... E aqui a gente está falando em conflito aparente de normas, não é isso?
Conflito aparente de normas. Aí lá no seu edital tem lá princípios, né? Como é que a gente resolve o conflito aparente? Por que é aparente? Porque não tem realmente um conflito, né? Não tem realmente um conflito. Como é que a gente vai resolver? Temos algumas formas de resolução de conflitos, tá? Então, olha só, por exemplo, vem aqui comigo. A gente tem homicídio culposo na direção de veículo. O que a gente usa? O CTB, que define o homicídio culposo na direção veicular, ou o Código Penal, que tem lá o artigo 121 do Código Penal. Lá também tem o homicídio culposo. Qual que eu aplico nessa situação específica? O cara está dirigindo, cometeu um homicídio, eu aplico do CTB ou do Código Penal? Nesse caso, eu aplico, baseado no princípio da especialidade, eu aplico do CTB, né? Tem até, vou gastar meu latim aqui, hein? É lex specialis derogati lex generali. Tá vendo aí? Aqui também sai latim. Você aprende latim aqui também. Então, a lei especial, ela derroga a lei geral, né? A lei especial, ela traz previsão da lei geral, mas ela é mais específica. Então, a gente vai aplicar ela, beleza? A gente vai aplicar ela, tranquilo? Tem outra também, ó, uma outra que muito comum, as pessoas ficarem com dúvida. O ECA, ele traz a previsão lá de entregar arma a adolescente, não é isso? Só que se essa arma for de fogo, a gente aplica o Estatuto dos Armamentos, artigo 16 lá, beleza? A gente aplica o artigo 16, que é entregar a arma lá à criança ou adolescente, e não o ECA. Se for arma de fogo. Se for arma branca, por exemplo, aí já vai no ECA. Então, nesse caso, a gente vai aplicar o princípio da especialidade. Beleza, senhores? Então, vem para a tela comigo. Nosso gabarito aí, ó, letra C. Letra C. Princípio da especialidade. Vamos para a próxima. Pégaso, eu gosto da Selecon, são os nomes, né? Aqui, a Érica é o comum, ó. Agora, Pégaso é engraçado. E tem outros aqui que a gente vai ver que são bem engraçados. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão judicial transitada em julgado. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei... E aí, senhores, o que aconteceu aqui? Vamos lá. O que aconteceu aqui? A gente tinha um crime, né? Vamos colocar um crime conhecido? Roubo. Vamos colocar o roubo, né? Então, tinha lá o artigo 157 do Código Penal. Pégaso foi condenado pela prática aí do artigo 157 do Código Penal. 2 anos depois, o artigo 157 deixou de ser crime. Foi revogado, né? Foi revogado. E aí? Não é mais crime, certo? E ele está lá condenado, cumprindo pena. O que aconteceu aqui? Qual é o nome do instituto que aconteceu aqui? Aconteceu a abolitio criminis. O fato deixou de ser criminoso. E aqui eu chamo a sua atenção, porque nem sempre quando o artigo é revogado, temos abolitio criminis. Como assim, professor? Quer dizer que revoga e não sai o crime? Não, porque a gente tem a continuidade normativo típica, ou típico normativo. Opa! Normativo típica, ou típica normativa, beleza? Então, aquele fato, aquele artigo, né, não existe mais, mas aquela situação, aquela ação, ela entrou, ela se incorporou a outro tipo penal, beleza? Então aquele fato continua sendo criminoso. Não vamos ter aí abolício crimes. Por isso, cuidado. Chama a sua atenção para esse ponto, tá? Agora, se o fato realmente saiu da esfera penal, saiu do mundo penal ali, aí temos a abolício crimes. O fato deixa de ser considerado como crime, né? Nesse caso, senhores, a lei retroagirá para beneficiar o réu. A lei retroagirá. Gabarito letra B de Bravo. Questão 9. A aeronave Tropicália, olha aí, ó. Tá vendo a criatividade do examinador? É de propriedade da União e está sobrevoando país estrangeiro, quando Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar que
Aplica-se a lei estrangeira do local do sobrevoo. A aeronave é considerada a extensão do território nacional brasileiro. A tipificação dos crimes culposos não se aplica a sobrevoos. Olha só. Caberá ao Estado brasileiro decidir qual lei será aplicada. A aplicação da lei cabível dependerá de tratados internacionais. Senhores, olha só. Aqui a gente vai falar o seguinte. O que é o território brasileiro? Vou desenhar aqui o Brasil. Isso aqui é a costa, né? Bem desenhado. Aqui é a costa do Brasil, certo? E aqui é o mar territorial. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, 12 milhas náuticas. Não é isso? 12 milhas náuticas. O território brasileiro. Tudo isso aqui é território brasileiro, ó. O espaço aéreo correspondente é território brasileiro. Aí lá, no artigo 5º que eu falei, né? Artigo 5º, parágrafo 1º, ele vai trazer o território brasileiro por extensão. Certo? Não, desculpa, parágrafo 2º, né? Não é o primeiro, não. Ele vai dizer o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em território, pouso do território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. Esse é o parágrafo 2º, desculpa, eu acabei me embananando aqui. O parágrafo 1º é que é o território brasileiro por extensão, que ele vai trazer as embarcações públicas, né? Embarcações públicas e aeronaves brasileiras ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as embarcações e aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então vamos lá. Território brasileiro é um território mesmo, né? Nossa terra toda aqui. O espaço aéreo correspondente, as 12 milhas náuticas aqui, ó, do mar, que é o mar, né? Aí o parágrafo 1º, ele traz o território brasileiro por extensão, que são aqui as embarcações públicas, aeronaves públicas, a serviço do governo brasileiro, tá? Onde quer que se encontrem. E aí no parágrafo 2º ele traz as outras situações aí de embarcações, mesmo que estrangeiras, né? Que estiverem em pouso aqui no nosso território, será aplicada nossa legislação também. Beleza? Então nosso gabarito aí, senhores. Letra B de bola. Letra B de bravo. Questãozinha 10. Questão 10. Vamos lá. Toward Lennon. Tá vendo aí a criatividade do examinador? E não é simulado não, tá? É prova mesmo. Toward Lennon é considerado culpado pela prática do crime de roubo, capitulado no Código Penal. Nos termos das normas aplicáveis, sua pena será acrescida de 2/3. Olha só, tá vendo? Ele não perguntou diretamente se era causa de aumento, majorante ou qualificadora, mas ele trouxe aqui de uma forma que eu considero até chato. Chato, é a minha opinião, pessoal, né? Essa questão de cobrar causa de aumento. Então, será acrescida de 2/3 a pena. Quando? Aí ele traz aqui algumas situações. Pessoal, 2/3 está lá no parágrafo 2º-A. Parágrafo 2º-A. E aí, é quando é a violência, né, do roubo envolve arma de fogo, tá? Ou se temos destruição, rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo. Então, ou com uso de explosivo ou com arma de fogo. Dessas opções que temos aqui na nossa questão, é a letra D, de delta, né? A violência exercida com arma de fogo. Arma de fogo. Beleza? Vem aqui comigo, senhores. Professor, o que você acha da banca cobrar causa de aumento? Eu não concordo com a banca cobrar causa de aumento. Mas você está vendo aqui a importância de fazermos questões da banca, né? Além de fixar o conteúdo, é conhecer a banca. Você vai vendo como é que a sua banca joga. E aí você entra no ritmo da banca, né? Você entra no jogo. A regra do jogo é essa. Então, lembra, senhores, pega esses crimes mais cobrados, artigo 157, que é o roubo. Na sua prova está lá, crimes contra o patrimônio. Então, 155 e 157 são os mais cobrados, né? Dá uma olhada, lembra das causas de aumento. O furto e o roubo têm algumas causas parecidas, né? Então, cuidado para não se confundir. Lá na parte de crimes contra a administração, que também está na sua prova. Peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, concussão. Dá uma olhada mais detalhada, né? Leia a lei seca. A sua prova é só em janeiro, não é isso? Só em janeiro. Dá tempo demais de incluir o estudo da lei seca na sua rotina, né? Então leia a lei seca,
E leia as aulas, né? Faça as aulas, assista as aulas, leia a lei seca, faça a questão. Um estudo mais completo, um estudo mais detalhado, que vai chegar na hora da prova, você vai deitar. Você vai deitar. Vai cair isso aqui, você vai falar, marca e passa para a próxima. Beleza? Essa é a ideia. Não é porque tem muito tempo, senhores, que os senhores têm que procrastinar, né? Não é por isso. Os senhores têm que estudar mesmo. Estudar com qualidade. Aproveitar e falar, opa, já que eu tenho muito tempo, eu vou dar uma estudada com qualidade. Inclua a lei seca aí, tá? Vai ajudar muito. Vocês vão ver que no modelo da sua banca, a lei seca vai te ajudar e muito. Beleza? Então vem aqui comigo. Próxima questão, questão 11. Herodes, portando uma faca, desfere golpe em Kublai-Khan, que cai em terra. Olha aí, ó, a criatividade do nosso examinador nos surpreende. Apesar disso, Herodes não continua com seu ataque, retirando-se imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do Código Penal, tem-se a denominada... E aí, senhores, olha só, questãozinha igual àquela, né? Ó, ele deu uma facada no Kublai-Khan, deu uma facada, o cara caiu, ele olhou e falou, não vou fazer mais nada. De forma voluntária, ele desistiu. Ele desistiu, né? Então entra lá na parte inicial de novo do nosso artigo 15 do Código Penal. Desistência voluntária. Gabarito letra A de alfa. Professor, mas se alguém tivesse pedido para Herodes desistir, também desistência voluntária. Se ele desistisse, beleza? O que não seria desistência? Me dá um exemplo do que não seria desistência. Ele tá lá, Herodes deu a facada no Kublai-Khan, deu-lhe a facada. No que ele vai dar a segunda facada, o senhor e a senhora, policial penal de Minas Gerais, tá passando perto, saca a pistola, parado, polícia, bota a mão na cabeça. Ele não parou porque ele quis. Ele parou porque o senhor e a senhora, né, o abordaram. Então ele teve que parar. Ele teve que parar. Então ele queria continuar, mas não podia. Aí, nesse caso, ele responderia aí pela tentativa de homicídio. Beleza? Tranquilo? Questão 12. Beckett saca de um revólver e desfere 6 tiros em bebezão para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima. Ruim de mira com revólver. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa como? Vem aqui comigo, senhores. Aí aqui, ele quer saber o seguinte, ele quer saber as modalidades de tentativa, tá? O cara tentou matar e não conseguiu. A doutrina traz algumas classificações, né? As mais clássicas, vermelha e branca, cruenta e incruenta. Que é isso? Que nomenclatura é essa? Basicamente é o seguinte, saiu sangue, não saiu sangue. Então, o Beckett deu os tiros no bebezão. Bebezão, pelo apelido, deve ser gigante, né? Deve ser um cara gigante. Difícil de errar. O cara com revólver, para quem atira sabe que errar um tiro de revólver é muito difícil. Mas o cara errou, né? O cara errou. Então, se ele acerta o bebezão com um disparo e erra os outros 5, né? Ou até acerta os 6 disparos e o bebezão não morre, a gente está falando de tentativa cruenta, tentativa vermelha. Bebezão sangrou. Bebezão sangrou. Agora, ele deu 6 disparos, errou 6 disparos. Bebezão no estilo Matrix, deu aquela desviada, né? Deu aquela desviada dos tiros e tal. Tentativa branca, tentativa incruenta. Beleza? Essas aí são as duas classificações mais clássicas, as mais cobradas na sua prova aí, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tivemos uma tentativa branca, nosso gabarito letra C. Beleza? Vem aqui na tela comigo. Tentativa branca, gabarito letra C. Vamos lá. Perpétuo, agente fiscal do município XXT, desvia em proveito próprio, desvia em proveito próprio, os valores decorrentes do pagamento do IPTU sobre sua responsabilidade. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos crimes praticados contra a administração pública, previstos no Código Penal, ocorre, em tese, o crime de... Meus queridos, lá nos crimes contra a administração, o nosso primeiro lá, artigo 312, peculato. Peculato. Tá? Esse está entre os mais cobrados aí, né? Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor, qualquer bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo. Ou desviá-lo.
Beleza? Nesse caso, então, ele pratica o crime de peculato. Peculato, gabarito letra B. Patuscada. Foi preso em flagrante, processado e sentenciado pelo cometimento de determinado crime. No curso da execução, surgiu a Lei X, que deixou de considerar como crime a conduta que redundou na sua condenação. Olha só, de novo uma questão sobre esse tipo, sobre esse assunto. Nesse caso, de acordo com as normas da parte geral do Código Penal, ocorreu a. Aqui a gente não vou nem, né, demandar muito, mas olha só. Linha do tempo. Aqui, ó, Patuscada foi preso aqui, né? Preso pelo crime X. Aqui deixou de ser crime. Crime X foi revogado. Então, aqui imediatamente Patuscada tem que sair. Patuscada tem que ser solto. Porque houve aqui também, igual naquela outra questão, a abolitio criminis. Só que lá ele só cobrou se a lei retroagia ou não, né? Aqui não, aqui ele perguntou se houve a abolitio criminis. Só que ele cobrou em português, né? Abolição do crime. Mas é tranquilo, né? Tranquilo isso aí, daria, não ter problema nenhum, né? Aí, onde é que tem isso, professor? Lá no artigo 2º, tá? Só pra gente fixar aí com a letra da lei, né? Lá no artigo 2º, gabarito letra E de eco. Ó, a Júlia colocou aí, ó. Eu não acho que as questões vão vir tão fáceis, mas é o que temos da banca para conhecer. Júlia, pois é, olha só. E aí é por isso que é importante a gente fazer questões de outras bancas, tá? Eu até trouxe aqui algumas também de outras bancas. A banca, você tá vendo que ela não cobra assim tão difícil, né? Mas como você disse, é o que a gente tem da banca pra gente conhecer, pra gente ver como a banca cobra, né? Mas pra gente dar aquela acelerada no nosso conteúdo, a gente tem que fazer o quê? Resolver questões de outras bancas também, né? Porque, ó, questão aqui de 2019, questão de 2020, tá? Que eu tô trazendo aqui. São questões recentes. Então, mostram realmente como a banca vem cobrando, né? Não tem nenhuma de 2021 aqui. 2021 foi só questão de simulado, que estão até um pouco mais difíceis do que as questões da própria banca, né? Mas a gente não pode se medir, se nivelar só por essas questões, beleza? O material está na descrição. Então você baixa aí o material, tem questões aí de outras bancas no final também, né? E aí tem um gabarito. Qualquer dúvida eu estou à disposição dos senhores, né? Quais bancas que se assemelham, né? A Patrícia perguntou. Quais bancas se assemelham? Como eu disse no começo, pessoal, a OCP é uma banca parecida, né? Com a Selecom. A OCP é uma banca bem parecida. E outras bancas aí que tem o estilo de múltipla escolha. Ah, professor, mas, por exemplo, tem questões de múltipla escolha que são mais difíceis. Sim, são mais difíceis. Mas você tem que estar preparado para o mais difícil. E aí, se vier cobrado um pouco mais fácil, um pouco mais literal na sua prova, você vai deitar. Você vai, né, sair tranquilo. Você não pode se preparar para resolver só questões mais fáceis, aí chega na prova, vem um nível mais alto e você não dá conta, né? Então, pode resolver questões, pessoal, de várias bancas. De várias bancas. Não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Porque isso vai ajudar você a fixar o conteúdo. Aí a forma como vem cobrado lá na prova, você vai saber resolver. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 15, também da Selecom, e trouxe mais uma dos nossos simulados, ó. Abelardo cometeu o crime X em 20 de 8 de 2017. Após a persecução penal, foi condenado à reclusão de 9 anos com sentença transitada em julgado. Durante o cumprimento de sua pena, entrou em vigência a Lei W, que atenuava a pena dos crimes X. De acordo com a situação narrada, marca a alternativa correta. Olha só, nesse caso aqui a gente tem uma lei que melhorou a situação do réu, né? Melhorou a situação do réu. Então a gente sabe que ela vai retroagir, não é isso? Ela vai retroagir. Porque ela melhorou. Tranquilo? Só que aí ele quer saber também mais alguns detalhezinhos aqui. Por exemplo, quem é que vai aplicar, né? Ó, a Lei W não será aplicada. Isso aqui a gente sabe que vai ser. A Lei W deverá ser aplicada, no caso de Abelardo, será reconhecida pelo seu juiz de instrução. O juiz da instrução foi aquele que condenou. Então não é esse cara que vai aplicar. Não é esse juiz. Beleza?
A Lei W não será aplicada, está errado. A Lei W deverá ser aplicada no caso de Abelardo e será reconhecida pelo juiz de execução. Esse é o nosso gabarito. Letra D de Delta. Letra D de Delta. Beleza? Então vamos para a próxima questãozinha aí, ó. 16, questão da FGV. Né? Questão da FGV um pouquinho. Questão recente, ó, de delegado de polícia. Delegado de polícia. Ah, tá fácil. Pois é. Mas, ó, delegado de polícia. Questãozinha sendo cobrada aí, né? Agora em 2021. No dia 1º de março de 2014. E, pessoal, se tem data, fique atento. Fique atento porque vai ser cobrada alguma coisa dessa data. No dia 1º de março de 2014, Vitor, de 60 anos, desferiu um golpe de faca no peito de sua namorada Clara, de 65, que foi a causa eficiente de sua morte, pois descobriram que a vítima mantinha uma relação extraconjugal com o vizinho. Foi instaurado inquérito policial para apurar o evento, entrando em vigor no curso das investigações a Lei 13.104, passando a prever a qualificadora de feminicídio. As investigações somente foram concluídas em 25 de janeiro de 2021. Demorou quase 7 anos aí. Considerando apenas as informações expostas, a autoridade policial deverá indiciar Vitor pela prática do crime de homicídio. Aí ele quer saber o que é que vai incidir aqui nesse homicídio. Pessoal, vem aqui comigo. Ó, é uma questão que a gente tem que ter o conhecimento do tempo do crime, por exemplo. Do tempo do crime, né? O crime foi lá no dia 1º de março de 2014. 1º de março de 2014. O cara foi lá e, buf, deu a facada na namorada, né? Ah, o pé de pano tava lá, ele ficou puto, corno, artigo 11, foi lá e facada, né? Matou a mulher de 65 anos. Aí, isso 2014. Em 2015, entrou o parágrafo 7º no artigo 121, que prevê o feminicídio, tá? O feminicídio. Em 2021, foi concluída a investigação e ele foi indiciado aí pelo homicídio, né? Mas qual o homicídio? O que tem ao redor desse homicídio? Pessoal, essa qualificadora, ela não vai incidir. A qualificadora do feminicídio, ela não vai incidir, tá? Nessa situação. Porque ela piora a situação do réu. Ela piora. Ah, professor, mas é injusto. Não estou dizendo se é justo ou se é injusto, né? A gente tem que saber aqui se vai incidir ou não vai incidir a qualificadora do feminicídio. Beleza? Teremos outras formas de piorar a situação para ele. Então, lembra que a lei pior, ela não retroage. Não retroage. Essa questão, muita gente erra pelo ímpeto de marcar o feminicídio. Ah, mas tem o feminicídio. Tem a qualificadora da mulher como vítima. Não tem. Não tem. Porque o crime... Lembra do artigo 4º. A parte básica que você tem que lembrar, né? Artigo 4º, tempo do crime. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Então, dia 1º de março de 2014. Em 2015, entrou outra qualificadora, que é no caso do feminicídio lá, tá? Em 2015, ele nem falou data, mas não interessa, 2015, então já é outro ano, né? Outro ano. Não vai retroagir para incidir lá na situação do, como é que é o nome dele? Vitor. Beleza? Beleza? Volta aqui na tela comigo. Então, teremos o que aqui? Causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena sem a qualificadora pela condição de mulher vítima. Que causa de aumento de pena é essa, professor? É o parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 121. Tá, pessoal? Que, sendo doloso o homicídio, a pena aumentará de 1/3 quando o crime é praticado contra maior de 60 anos. Maior de 60 ou menor de 14, né? Mas no caso aqui, ó, a Clara tinha 65. Então, nesse caso, teremos essa causa de aumento do parágrafo 4º. Não vai ter a qualificadora da mulher como vítima. Beleza? Gabarito, letra A. Letra A de alfa. Beleza? Próxima. Mais uma da FGV também de delegado. Durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com um soco que lhe causou um leve ferimento no olho direito. No dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com o Rogério. E no meio da discussão, saca uma arma de fogo e parte na direção de Rogério, que então retira de sua mochila um revólver que carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando a sua morte. Então vem aqui comigo, olha só. Futebol, o Rogério dá um murro no Jonas. Murro na cara.
Jonas vai embora com o olho latejando, brabo, olho roxo, gigante, né? Vai embora, fica refletindo em casa, fica pensando, eu vou matar aquele cara. Dia seguinte, Jonas pega uma pistola, pega uma arma e vai tirar satisfação com o Rogério, né? Só que aí ele vê que se sair no mano a mano, ele sai no prejuízo igual ele saiu ontem. Ele pega a arma e saca da arma. O Rogério, vendo aquela situação, pega um revólver que ele tinha também, saca e dispara contra Jonas. Nesse caso, Rogério responde por qual crime? Pessoal, nenhum. Rogério agiu em legítima defesa. Ah, professor, mas foi ele que causou. Não. Lembra que ele deixou claro que foi no dia... Vamos botar dias, né? Foi no domingo a situação do futebol, né? Na segunda foi a situação aí em que Jonas foi tirar satisfação e foi armado. Foi ele. E o Jonas, no caso, era um perigo atual, né? O Jonas era um perigo atual. Então, nesse caso, o Rogério agiu em legítima defesa. Beleza, senhores? Beleza? Essa é a situação aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com o desenho da questão. Você vê que não é uma questão assim, cobrando conceitos absurdos, né? Mas traz conceitos simples, mas tem ali uma certa interpretação que a gente tem que ter. Um cuidado. E aí já chamou a sua atenção na hora da sua prova. Tenha cuidado, faça a prova com cuidado. Não precisa ter pressa para terminar a prova. Ah, eu quero ser o primeiro a terminar. Não é o que passa, não é o que ganha, não, que termina primeiro. É aquele que acerta mais pontos. Então, use todo o seu tempo de prova. Leia com calma, leia com cuidado. Não vai perder questão de prova por bobeira. Beleza? Então, vem aqui na tela comigo. Responderá por homicídio. Não responde por homicídio, né? Não responde, certo? Não responderá por homicídio, pois agir em legítima defesa, o que afasta a ilicitude de sua conduta. Gabarito aí, letra E. Letra E de eco. Senhores, temos mais questões aí, tá? Que eu trouxe mais questões para os senhores, mas meu tempo acabou.